Existe um momento em que sua mente simplesmente não desliga. Você tenta dormir, tenta se distrair, tenta ignorar, mas os pensamentos continuam voltando, mais rápidos, mais intensos, como se algo dentro de você estivesse fora de controle. E quanto mais você tenta parar, mais parece que piora. O peito aperta, a respiração muda, e uma sensação estranha toma conta de você, como se algo estivesse errado, mesmo quando tudo ao seu redor parece normal. Agora presta atenção nisso. Se você chegou até aqui, nesse exato momento, não foi por acaso. Existe algo acontecendo dentro de você que não pode mais ser ignorado. Talvez você tenha carregado isso em silêncio por dias, semanas ou até meses. Ninguém viu, ninguém percebeu, mas você sabe. Você sentiu, e chegou um ponto em que continuar assim não dá mais. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Não porque você é forte o suficiente, mas porque Deus entra quando você já não consegue mais. Existe uma paz que não vem do controle, não vem das respostas, não vem das circunstâncias. Ela vem de um encontro, e esse encontro começa agora. Fica comigo, não sai daqui. Porque nas próximas palavras, algo dentro de você vai começar a desacelerar. E você vai perceber que não está sozinho. O sinal invisível que trouxe você até aqui. Você pode até pensar que simplesmente clicou nesse vídeo por curiosidade, por acaso, ou porque estava procurando algo que te ajudasse a se sentir melhor. Mas para um instante e pensa com sinceridade. Quantas vezes você já tentou resolver isso sozinho? Quantas vezes tentou ignorar, distrair, ocupar a mente, e mesmo assim, essa sensação voltou. Existe algo diferente acontecendo agora. Não é só mais um vídeo, não é só mais uma tentativa. É como se algo tivesse te conduzido até aqui, no momento exato em que você mais precisava. E no fundo, você sente isso. Não é coincidência, é direção. Deus sabe exatamente o ponto em que você está. Ele conhece cada pensamento que passa pela sua mente, cada preocupação que você não contou para ninguém, cada noite em que você fingiu estar bem, enquanto por dentro tudo estava desorganizado. E mesmo assim, Ele não se afastou. Ele te trouxe até aqui. Talvez você não perceba ainda, mas existe um cuidado acontecendo nos bastidores. Enquanto você lutava para manter tudo sob controle, Deus já estava preparando esse encontro. Porque existem momentos em que Ele não fala através de sinais grandiosos, mas através de pequenos direcionamentos que parecem simples. Até você perceber que mudaram tudo. E agora, você está aqui. Não porque procurou qualquer coisa, mas porque sua alma estava pedindo por isso. Existe algo dentro de você que reconheceu esse momento antes mesmo da sua mente entender. E é por isso que você não saiu ainda. Então não ignore isso, permanece. Porque quando Deus começa algo, Ele não começa para deixar no meio do caminho. O que começou aqui não é por acaso, é resposta. O peso silencioso da ansiedade. Existe um tipo de dor que ninguém vê. Você continua vivendo, continua falando, continua fazendo o que precisa ser feito, mas por dentro algo está sempre pesado. Como se a sua mente nunca tivesse descanso. Como se existisse um ruído constante que não para nem por um segundo. E o mais difícil não é só sentir isso, é tentar explicar, porque quem está de fora não entende. Parece que está tudo normal, mas dentro de você existe uma luta que não tem pausa. Pensamentos que voltam sem ser chamados, preocupações que surgem do nada, cenários que sua mente cria e te fazem sentir como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Você tenta controlar, tenta organizar, tenta encontrar uma resposta que traga alívio, mas quanto mais você tenta resolver tudo na força, mais sua mente se prende. E isso cansa. Cansa de um jeito profundo. Não é só físico, é emocional, é espiritual.
E chega um ponto em que você começa a se perguntar em silêncio se isso algum dia vai parar, se essa sensação vai embora, se você vai conseguir voltar a ter paz de verdade, sem precisar lutar contra seus próprios pensamentos o tempo todo. Mas deixa eu te falar algo com clareza. O que você está sentindo não é fraqueza, não é falta de fé. É um sinal de que algo dentro de você está sobrecarregado há tempo demais, tentando sustentar sozinho o que nunca foi feito para carregar sozinho. E é exatamente por isso que esse momento é importante. Porque reconhecer esse peso é o primeiro passo para deixar ele ir. Você não precisa continuar assim. Você não nasceu para viver com esse barulho constante dentro da sua mente. Fica comigo, porque a partir daqui você não vai mais carregar isso do mesmo jeito. A ilusão de controle que te prende. Existe uma armadilha silenciosa que a ansiedade cria dentro de você. Ela te faz acreditar que se você pensar o suficiente, se analisar o suficiente, se prever tudo o que pode dar errado, então você vai conseguir evitar a dor. Parece lógico, parece até necessário, mas na verdade isso está te prendendo. Percebe como sua mente não para de tentar antecipar tudo? Você revisita situações, cria cenários, tenta encontrar respostas para coisas que ainda nem aconteceram. E no meio disso, você acredita que está se protegendo. Só que na prática, você está se esgotando. O controle que você tenta ter não traz paz. Ele traz mais pressão. Porque no fundo, você sabe que não consegue controlar tudo. E essa tentativa constante de segurar tudo nas suas mãos vai gerando um cansaço que não é só mental, é profundo. E aqui está a verdade que talvez você ainda não tenha aceitado completamente. Nem tudo depende de você, nem tudo está nas suas mãos. E isso não é ruim. Isso é libertador, porque enquanto você tenta carregar tudo sozinho, você se distancia da única fonte que realmente pode trazer descanso. Deus não te chamou para viver em alerta o tempo todo. Ele não te criou para sustentar um peso que é maior do que você. Existe uma diferença entre responsabilidade e controle, e a ansiedade nasce exatamente quando você tenta ultrapassar essa linha, assumindo um papel que nunca foi seu. Agora pensa comigo. E se, ao invés de tentar segurar tudo, você começasse a soltar? E se, ao invés de tentar resolver tudo na mente, você permitisse que Deus assumisse aquilo que você não consegue? Isso não é desistir, isso é confiar. E é nesse ponto que a mente começa a desacelerar. Porque a paz não vem quando você controla tudo. Ela vem quando você entende que não precisa controlar. Fica aqui. Porque o próximo passo não é lutar mais, é aprender a entregar. O momento em que sua alma pede socorro. Chega um ponto em que você não consegue mais fingir que está tudo bem. Você pode até continuar sorrindo, respondendo às pessoas, seguindo a rotina, mas dentro de você existe um pedido silencioso que não para. Um cansaço que não é só físico. Uma sensação de que você já tentou de tudo e nada realmente resolveu. E esse é um momento decisivo, porque quando a alma começa a pedir socorro, não é fraqueza, é um sinal. É como se algo dentro de você estivesse dizendo que do jeito que está não pode continuar, que existe mais do que isso, que existe uma saída, mas não do jeito que você vinha tentando. Talvez você tenha chegado até aqui depois de muitas tentativas. Tentou se distrair, tentou ignorar, tentou se ocupar, tentou pensar positivo. Mas no fundo, quando tudo fica em silêncio, a mesma sensação volta. E isso começa a gerar um tipo de desânimo que vai além da mente. É como se sua energia estivesse sendo drenada aos poucos. Mas presta atenção nisso, esse momento não é o fim. Esse momento é o ponto de virada. Porque quando você reconhece que não consegue mais sozinho, algo muda. O orgulho se quebra, a resistência diminui,
E pela primeira vez você se abre de verdade, não para tentar mais uma solução, mas para receber. Deus trabalha exatamente nesse ponto. Não quando você está no controle, não quando você acha que consegue resolver tudo, mas quando você se rende de verdade, sem máscaras, sem força, sem tentativa de parecer bem. Talvez você nem saiba como orar agora. Talvez suas palavras estejam confusas ou até inexistentes. Mas existe algo poderoso nisso, porque quando as palavras acabam, a verdade começa. E é nesse lugar, nesse exato estado em que você está agora, que Deus te encontra. Fica comigo, porque o que vem agora não é sobre tentar mais, é sobre permitir que algo maior aconteça dentro de você. O lugar onde Deus encontra você no caos. Você não precisa se arrumar para Deus te encontrar, não precisa organizar seus pensamentos, não precisa esconder o que está sentindo, não precisa esperar ficar bem para então se aproximar, porque o lugar onde Deus mais se revela não é na perfeição, é no caos. Talvez você tenha pensado em algum momento que precisava estar mais forte, mais tranquilo, mais preparado para viver algo espiritual de verdade, mas isso não vem de você. Nunca veio. Deus não entra na sua vida quando tudo está resolvido. Ele entra exatamente quando tudo parece desorganizado demais. E é isso que você precisa entender agora. Esse estado em que você está não te afasta de Deus. Ele te aproxima. Enquanto sua mente está cheia, enquanto seu coração está pesado, enquanto seus pensamentos parecem fora de controle, existe uma presença que não se intimida com isso. Pelo contrário, é nesse ambiente que ela começa a agir. Deus não se confunde com o seu caos. Ele não se perde nos seus pensamentos. Ele não se cansa da sua ansiedade. Ele entra com calma, com autoridade, e começa a colocar ordem onde você não consegue. Mas existe um detalhe importante. Ele não força a entrada. Ele espera permissão. E talvez esse seja o momento mais importante até agora. Não é sobre entender tudo, não é sobre sentir algo extraordinário imediatamente. É sobre abrir espaço. Mesmo no meio da confusão, mesmo sem saber como, apenas permitir. Permitir que ele entre nos seus pensamentos. Permitir que ele toque aquilo que você tentou esconder. Permitir que ele assuma aquilo que você não consegue mais carregar. E quando isso acontece, mesmo que de forma silenciosa, algo começa a mudar. Não fora primeiro, mas dentro. Fica comigo. Porque a partir daqui, você vai começar a perceber que até no meio do caos existe uma paz que não pode ser explicada, só vivida. A energia espiritual que alimenta seus pensamentos. Nem todo pensamento que passa pela sua mente nasceu em você. E essa é uma verdade que muda tudo quando você começa a perceber. Porque a ansiedade muitas vezes não vem só de situações externas, mas de um fluxo interno que parece não ter fim. Ideias que surgem sem aviso, imagens que se repetem, medos que aparecem sem explicação. E você tenta lidar com isso como se tudo fosse seu. Como se cada pensamento precisasse ser analisado, resolvido, combatido. Mas quanto mais você entra nesse ciclo, mais ele se fortalece. Porque existe uma energia por trás disso que se alimenta exatamente da sua atenção. Agora pensa comigo. Por que é tão difícil simplesmente ignorar certos pensamentos? Por que alguns parecem mais fortes, mais insistentes, mais pesados? Não é só psicológico. Existe uma influência que atua de forma silenciosa, tentando manter sua mente ocupada, cansada e desconectada da paz. Mas existe algo ainda mais poderoso. A mesma mente que foi tomada por esse fluxo pode ser alinhada com outra fonte. Existe uma presença que não gera confusão, não gera medo, não gera pressão. Ela traz clareza, ela traz ordem, ela traz descanso.
E essa mudança começa quando você para de lutar contra cada pensamento e começa a escolher onde colocar sua atenção, porque aquilo que você alimenta cresce e aquilo que você ignora perde força. Deus não entra na sua mente com barulho, Ele entra com direção. Ele não disputa espaço com seus pensamentos. Ele transforma o ambiente onde eles acontecem. E agora, nesse momento, você tem uma escolha silenciosa. Continuar tentando controlar tudo que passa pela sua mente, ou começar a direcionar sua mente para algo maior. Fica comigo, porque o próximo passo não é resistir mais. É aprender a soltar aquilo que já está te consumindo há tempo demais. O convite para soltar o que você não aguenta mais. Existe um momento em que continuar segurando tudo começa a doer mais do que soltar. E talvez você já tenha chegado exatamente nesse ponto. Você tentou manter o controle, tentou ser forte, tentou dar conta de tudo. Mas dentro de você existe um peso que não diminui. Pelo contrário, só aumenta. E agora, sem perceber, você está sendo conduzido a uma decisão diferente. Não é mais sobre tentar resolver tudo. Não é mais sobre entender cada pensamento, prever cada situação, evitar cada problema. É sobre soltar. Mas soltar assusta, porque parece perda de controle, parece vulnerabilidade. Parece que algo pode dar errado se você parar de segurar. Só que a verdade é outra. O que está te prendendo não é o que pode acontecer. É o que você está tentando impedir o tempo todo. Soltar não é desistir. Soltar é reconhecer que você não foi feito para carregar tudo isso sozinho. É admitir que existe um limite e que ultrapassar esse limite só está te consumindo. Agora, eu quero que você perceba algo simples. Você não precisa fazer um esforço gigantesco para começar. Não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa dar um pequeno passo interno. Começa deixando ir aquilo que você sabe que não consegue controlar. Aquilo que você já tentou resolver 1000 vezes e não conseguiu. Aquilo que ocupa sua mente e tira sua paz. Entrega isso, mesmo sem saber como. Mesmo sem ter certeza de como vai ficar depois. Apenas entrega. Porque quando você solta, você abre espaço. E quando esse espaço se abre, algo novo pode entrar. Algo que não vem da sua força, mas da presença de Deus agindo dentro de você. Fica comigo, porque o que vem agora não é mais sobre carregar, é sobre começar a sentir o que é viver leve de novo. A presença que silencia o ruído interior. Agora percebe algo diferente acontecendo dentro de você. Não precisa forçar, não precisa tentar sentir, apenas observa. Aos poucos, aquele ritmo acelerado começa a diminuir. Os pensamentos ainda estão aí, mas já não têm a mesma força. É como se algo tivesse entrado no ambiente da sua mente e começado a mudar a atmosfera. Essa é a presença. Ela não chega com barulho, não invade, não pressiona. Ela se aproxima de forma silenciosa, mas firme. E quando ela entra, o que antes parecia incontrolável começa a perder intensidade. Não porque você resolveu tudo, mas porque você não está mais sozinho dentro da sua própria mente. Existe uma paz que não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Não depende de respostas imediatas. Não depende de você entender tudo. Ela simplesmente acontece quando a presença de Deus ocupa o espaço que antes estava cheio de preocupação. E agora, sem perceber, você já começou a experimentar isso. Respira fundo. Não precisa correr. Não precisa antecipar nada. Só permanece aqui, porque quanto mais você tenta controlar, mais o ruído volta. Mas quanto mais você permanece, mais o silêncio cresce. Esse silêncio não é vazio, é descanso. É nele que sua mente começa a desacelerar de verdade. É nele que o seu corpo responde. É nele que a ansiedade começa a perder espaço. E é exatamente aqui que a oração ganha força. Porque agora você não está tentando fugir da ansiedade.
Você está criando espaço para algo maior ocupar o lugar dela. Fica comigo, porque a partir daqui, o que vai acontecer dentro de você não depende mais da sua força. Depende da presença que já começou a agir. Quando o invisível começa a mudar tudo, existe um ponto em que a mudança não começa do lado de fora. Nada ao seu redor precisa se transformar imediatamente para que algo dentro de você comece a ser diferente. E talvez esse seja o momento mais difícil de reconhecer, porque seus olhos ainda procuram sinais visíveis, enquanto Deus já está agindo onde você não vê. Agora percebe isso. Mesmo sem respostas claras, sem soluções imediatas, algo já começou a se reorganizar dentro de você. Aquela pressão constante não está com a mesma intensidade. Aquele fluxo acelerado de pensamentos já não domina como antes. Não porque tudo foi resolvido, mas porque o invisível começou a se mover. Deus trabalha primeiro no interior. Ele ajusta o que ninguém vê. Ele alinha o que estava desalinhado. Ele toca áreas que você nem sabia que precisavam ser tocadas. E tudo isso acontece de forma silenciosa, quase imperceptível, mas profundamente real. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa sentir algo extraordinário para que seja verdadeiro. Você não precisa de uma emoção intensa para que Deus esteja agindo. Muitas vezes, a transformação começa de forma calma, firme, constante, como uma paz que vai tomando espaço aos poucos. Enquanto você permanece aqui, sem fugir, sem tentar voltar ao controle, algo continua acontecendo. Sua mente começa a aceitar o descanso. Seu corpo começa a responder ao silêncio. Sua respiração muda. Seu interior começa a confiar. E mesmo que você ainda não consiga explicar, você sente. Existe uma diferença. É assim que o invisível começa a mudar tudo. Não com impacto imediato do lado de fora, mas com uma transformação real do lado de dentro. Fica comigo. Porque o que começou aqui não vai parar agora, e você está prestes a perceber isso de forma ainda mais clara. O primeiro suspiro de alívio. Agora, sem esforço, você percebe uma mudança simples e profunda. Sua respiração começa a desacelerar. Não porque você tentou controlar, mas porque algo dentro de você encontrou um ponto de descanso. É sutil, quase imperceptível no início, mas real. Talvez sua mente ainda traga alguns pensamentos. Talvez algumas preocupações ainda tentem voltar, mas já não têm o mesmo peso, já não dominam como antes. Existe um espaço entre você e aquilo que te consumia. E nesse espaço, algo novo começa a existir. Esse é o primeiro suspiro de alívio. Não é uma solução completa de tudo, não é o fim imediato de todos os problemas, mas é o começo de algo que você talvez não sentia há tempo. Paz. E entende isso. A paz não precisa esperar tudo se resolver. Ela começa antes. Ela entra enquanto as coisas ainda estão no processo. Ela se estabelece mesmo quando você ainda não tem todas as respostas. Agora, só permanece nesse momento. Não tenta acelerar, não tenta analisar, apenas sente. Seu corpo está respondendo, sua mente está cedendo e sua alma está começando a descansar. Esse pequeno suspiro muda mais do que você imagina, porque ele mostra que a ansiedade não tem controle absoluto sobre você. Existe algo maior, existe algo mais forte, e é isso que vai crescer a partir de agora. Fica comigo. Porque o próximo passo não é voltar ao que era, é aprofundar ainda mais esse estado onde a mente encontra liberdade. A entrega total que liberta a mente. Agora você já percebe que não precisa mais lutar como antes. Aquela necessidade constante de tentar resolver tudo, de antecipar tudo, de controlar tudo, começa a perder força. E é exatamente aqui que acontece algo decisivo, a entrega. Mas não uma entrega superficial, não uma tentativa rápida de aliviar o momento. É uma entrega real, aquela em que você para, por dentro,
e reconhece com sinceridade que não consegue mais carregar tudo sozinho. E quando isso acontece, algo se quebra, não de forma negativa, mas libertadora. A pressão interna diminui, porque você já não está tentando sustentar o que é pesado demais para você. Agora pensa com calma. Quantas coisas você tem tentado controlar que nunca estiveram nas suas mãos? Quantos pensamentos você tentou resolver? Quantos cenários tentou evitar? Quantas respostas tentou encontrar sem sucesso? Chega. Esse é o momento em que você decide soltar de verdade. Não porque desistiu, mas porque entendeu que existe alguém que pode carregar isso melhor do que você. Então, internamente, faz esse movimento agora. Mesmo sem palavras, mesmo sem saber exatamente como, apenas entrega aquilo que mais pesa, aquilo que mais ocupa sua mente, aquilo que mais te cansa. Entrega para Deus. E enquanto você faz isso, percebe algo acontecendo. Sua mente não precisa mais sustentar tudo. Existe um alívio que não vem da solução, vem da transferência. O que estava em você começa a sair. O que estava pesado começa a se dissolver. Essa é a entrega que liberta. E a partir daqui, algo novo começa a se estabelecer dentro de você. Não baseado no esforço, mas na confiança. Fica comigo, porque agora você não está mais tentando segurar, você está permitindo que Deus conduza. A voz que reorganiza seus pensamentos. Agora que você soltou, algo começa a ocupar o espaço que antes estava cheio de ruído. Não é silêncio vazio, é direção. É como se uma voz mais firme, mais calma, começasse a surgir dentro de você, organizando aquilo que estava confuso. Percebe isso com atenção. Antes, seus pensamentos vinham todos ao mesmo tempo, sem ordem, sem pausa, criando pressão. Agora, existe uma diferença. Eles começam a desacelerar, a perder intensidade, como se estivessem sendo colocados no lugar certo. Essa é a voz de Deus. Ela não grita, ela não te apressa, ela não te acusa, ela conduz. Ela traz clareza onde antes havia excesso. Ela separa o que é real do que é medo. Ela mostra o que precisa ser focado e o que precisa ser deixado de lado. E quanto mais você permanece aqui, mais essa voz ganha espaço. Talvez você comece a perceber pensamentos mais simples, mais leves, mais diretos. Ideias que não geram ansiedade, mas tranquilidade. Sensações que não pressionam, mas acalmam. Isso não é coincidência. Isso é alinhamento. Porque quando Deus começa a agir na mente, Ele não apenas tira o peso, Ele reorganiza tudo por dentro. Ele muda a forma como você enxerga. Ele muda o ritmo dos seus pensamentos. Ele muda a maneira como você responde ao que acontece. E agora você não precisa mais correr atrás de respostas desesperadamente. Você começa a perceber que as coisas se encaixam no tempo certo, da forma certa. Permanece nesse lugar. Não tenta voltar ao antigo padrão. Não volta para o excesso. Apenas continua aqui, ouvindo, sentindo, permitindo. Porque essa voz não veio para um momento, ela veio para te guiar. Fica comigo. Porque a partir daqui, essa paz não vai apenas aparecer, ela vai começar a permanecer. O instante em que a paz começa a permanecer. Agora, algo diferente acontece. Não é mais só um alívio momentâneo. Não é mais apenas uma pausa no meio do caos. É como se a paz tivesse encontrado um lugar dentro de você e decidido ficar. Percebe isso com sinceridade. Antes, a tranquilidade vinha e ia embora rápido. Bastava um pensamento, uma preocupação, e tudo voltava ao mesmo estado de antes. Mas agora existe uma estabilidade começando a se formar. Uma sensação de que, mesmo que algo tente voltar, não encontra mais o mesmo espaço. Essa é a diferença quando a paz não vem de fora, mas se estabelece dentro.
Você não precisa mais lutar contra cada pensamento. Você não precisa reagir a tudo que passa pela sua mente. Existe um centro dentro de você que está firme. E quanto mais você permanece nesse lugar, mais essa paz se fortalece. Ela não depende de você entender tudo. Não depende das circunstâncias melhorarem imediatamente. Ela simplesmente existe, sustentando você por dentro. E agora, mesmo que você tente lembrar de algo que antes te deixava ansioso, percebe que não tem o mesmo impacto. Existe uma distância, existe um controle diferente, existe uma calma que não estava ali antes. Isso não é coincidência, isso é permanência. Deus não trouxe você até aqui para te dar um alívio passageiro. Ele está estabelecendo algo mais profundo. Algo que não se quebra facilmente, algo que permanece mesmo quando a vida continua acontecendo. Então, não sai desse lugar, não volta para o antigo padrão. Permanece nessa presença, permanece nessa paz, porque o que começou dentro de você agora não precisa mais ir embora. Fica comigo, porque ainda existe um passo importante que vai selar isso dentro de você de forma ainda mais forte. A declaração que quebra o ciclo da ansiedade. Agora chegou o momento de afirmar aquilo que já começou dentro de você. Não é mais sobre sentir apenas, é sobre declarar. Porque existe poder quando você alinha sua mente, sua fé e suas palavras na mesma direção. A ansiedade sempre tentou dominar através do silêncio interno confuso, através de pensamentos repetitivos que você nunca confrontou de verdade. Mas agora, isso muda. Porque aquilo que não é confrontado continua se repetindo. E aquilo que é declarado com autoridade começa a se quebrar. Então, dentro de você, mesmo que em silêncio, começa a afirmar: a ansiedade não tem mais controle sobre mim. Repete isso com intenção, não como uma frase vazia, mas como uma decisão. Minha mente não está mais presa. Eu não vou mais alimentar pensamentos que me enfraquecem. Eu não carrego mais sozinho aquilo que não foi feito para mim. Deus está no controle daquilo que eu não posso controlar. Percebe o que está acontecendo agora. Sua mente começa a responder a essa nova direção. O ciclo antigo perde força porque você não está mais concordando com ele. Você não está mais aceitando tudo passivamente. Você está assumindo um novo posicionamento. E isso muda tudo, porque a ansiedade se alimenta de repetição inconsciente. Mas a paz se estabelece através de consciência e direção. E agora você está escolhendo diferente. Mesmo que algum pensamento tente voltar, ele não encontra mais o mesmo espaço, porque existe uma verdade maior ocupando esse lugar. Permanece nisso. Não volta atrás. Não negocia com aquilo que já estava te prendendo. Você não é refém da sua mente. E a partir desse momento, isso não é mais uma tentativa, é uma decisão. Fica comigo. Porque agora vem o encerramento desse processo e ele vai consolidar tudo o que já começou dentro de você. A paz que já está dentro de você. Agora você entende. Não foi algo que veio de fora. Não foi uma solução rápida. Não foi apenas um momento passageiro. O que aconteceu aqui começou dentro de você. E é exatamente por isso que não pode ser tirado com facilidade. Percebe a diferença? Sua mente não está mais no mesmo ritmo. Seu corpo não responde mais da mesma forma. Aquela pressão constante perdeu espaço. E mesmo que a vida continue acontecendo ao seu redor, existe algo firme dentro de você agora. Essa paz não depende de tudo estar resolvido. Ela não depende de você ter todas as respostas. Ela existe porque você acessou um lugar que não muda com as circunstâncias. E a partir de agora, você sabe o caminho. Quando os pensamentos tentarem voltar, você não precisa mais se desesperar. Você já sabe que pode desacelerar. Você já sabe que pode entregar. Você já sabe que não precisa carregar tudo sozinho. Deus não apenas te acalmou por um momento. Ele te mostrou que a paz sempre esteve acessível.
Você só precisava parar para entrar nela. E isso muda a sua forma de viver. Agora você não reage mais da mesma maneira. Não se prende mais da mesma forma. Existe uma consciência nova. Existe um controle diferente. Existe uma confiança que começa a crescer. Então guarda isso. O que você sentiu aqui não foi imaginação, não foi coincidência, foi real e continua sendo. A paz já está dentro de você e a partir de agora ela não precisa mais ir embora.